Olá, bom dia a todos e a todas, que a paz de Deus esteja com todas nós, amém? Durante essa semana estarei com vocês estudando a lição e durante todos os dias estudaremos um tópico por dia. Eu sou a Raquel Laje, estou muito feliz de estarmos juntos durante esta semana aqui nesta jornada. Na lição desta semana nós vamos falar sobre o tema Que mestre devo seguir? E dentro desse tema nós vamos falar sobre alguns tópicos e dentre eles vamos descobrir qual é o mestre que devemos seguir. Na verdade, eu acredito que eu e você já sabemos qual mestre devemos seguir. Mas por onde estamos caminhando? Será que realmente estamos seguindo esse mestre? Vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que conheceram esse mestre e deixaram de seguir por algum momento. O verso que nós devemos decorar durante esta semana está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23. Se você está com a sua Bíblia, então abra e vamos decorar. Lá diz assim, só a primeira parte. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então nós já vimos que a rebelião, a desobediência é um pecado de feitiçaria. Vamos descobrir o que é isso. Na lição da semana passada, nós já estudamos um pouco sobre isso, né? Sobre esse feitiço, o que Satanás tenta fazer para nos enfeitiçar. E dentro lá da primeira pergunta, nós vamos falar sobre algo que o inimigo fez com os Gálatas, né? Mas vamos ao pensamento central da nossa lição, que está no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 331, e diz assim: os que apresentam uma doutrina contrária à da Bíblia são guiados pelo grande apóstata que foi expulso das cortes divinas. Bom, aqui já vimos o que nós vamos estudar dentro dessa lição. Toda aquela doutrina, tudo aquilo que é apresentado como doutrina, que está contrária ao que a Bíblia diz, vem de pessoas que não são guiadas por Cristo. Vem de pessoas guiadas pelo grande apóstata, no caso está falando de Satanás, o qual foi expulso das cortes divinas por querer ser superior ao nosso Deus. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição, que só tem uma pergunta, mas tem o título, Um Problema Perpétuo. E aí eu pergunto para você, o que é perpétuo? Perpétuo é aquilo que aos nossos olhos não tem fim. Vamos ver quando que vai acabar. Temos um problema perpétuo aqui nesse planeta. E aí na primeira pergunta diz assim, na maioria dos casos, qual é a razão sutil e oculta pela qual muitos crentes hoje são enfeitiçados, assim como os Gálatas? Lembra que eu falei que iríamos falar sobre os Gálatas que estudamos na semana passada? Bom, os Gálatas eles foram enfeitiçados depois que Paulo falou de Jesus, falou sobre a salvação, e eles aceitaram a salvação, aceitaram a Jesus como seu Salvador. Paulo ficou muito feliz, porque lá foi estabelecido 4 igrejas, a igreja cresceu, os irmãos estavam firmes na fé, então ele saiu para pregar o evangelho em outro lugar. E depois, quando ele estava lá em outro lugar, um tempo depois, ele ouviu dizer que os irmãos lá de Gálatas estavam se contaminando com outras doutrinas, então ele voltou para animar os irmãos, para perguntar o que estava acontecendo. E eles estavam sendo enfeitiçados por doutrinas judaicas, pelas práticas de costumes religiosos que os judeus tinham, né? Aqueles costumes de sacrifício, de aquelas tradições. E eles estavam colocando na cabeça deles que Deus não teria abolido aquilo, jamais Jesus teria vindo e teria colocado-se no lugar de um sacrifício. Como assim seria tão fácil a salvação? Aceitar a Jesus como seu Salvador, simples assim? Mas a gente vê que não é apenas aceitar a Jesus como seu Salvador, porque depois que a gente aceita Jesus como nosso Salvador,
nós vivemos uma vida transformada, uma vida de transformação. A gente precisa obedecer aos seus mandamentos, obedecer à lei de Deus. Não é apenas aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus, não obedecer aos mandamentos, é uma coisa bem equivocada, né? Não faz sentido, mesmo que nada. Por isso que é importante nós, depois que aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, agora viver em novidade de vida, viver uma vida de transformação. E aí, qual é a razão sutil e oculta pela qual muitos crentes hoje são enfeitiçados, assim como os Gálatas? Exatamente por isso, porque nos contaminamos com doutrinas. E aqui o texto de 1 Samuel traz a história de quando eles foram, o Senhor mandou eles ir e aniquilar os amalequitas, pelejar contra eles, e foram. Só que aí eles vieram com ovelhas, com gados, com tudo que eles pegaram deles, para poder oferecer em sacrifício a Deus, como forma de dizer que foram vitoriosos. Mas não é bem assim. Aqui na nota fala que o poder enfeitiçante de Satanás, que leva os homens a olhar a si mesmo, ao invés de olhar para Jesus, ao invés de contar vitória, né? Contar vantagens sobre a vitória, devemos falar que Jesus quem venceu por nós. E aí também fala assim, muitos fariam todo e qualquer sacrifício, menos aquele que devem fazer, que é se entregar, submeter à vontade de Deus. Disse Cristo aos seus discípulos: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui está uma lição de humildade. Todos nós devemos nos tornar humildes como criancinhas para que possamos herdar o reino. Precisamos estar atentos com as doutrinas falsas que hoje vimos muito. A gente tem muita facilidade hoje de conhecimento, muita facilidade de ouvir palestras, de ouvir sermões, de ouvir tanta coisa na internet, tantas lives, tantas coisas, mas precisamos filtrar. Isso realmente é o que diz a Bíblia? Isso realmente está na palavra de Deus? Vamos nos tornar como os Efésios. Nós estudamos, se não me falha a memória, nessa lição retrasada. Eles pesquisaram, eles estudaram, eles quiseram se aprofundar. E olha que eles eram uma nação idólatra, bem idólatra. E quando aceitaram Jesus, eles pesquisaram, estudaram. E Deus mostrou para eles que realmente viver em novidade de vida é muito melhor do que dar ouvidos a tantas ideias, a tantas tradições, a tantas doutrinas que não constam na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que seu dia seja feliz, que você hoje consiga fazer uma reflexão. Se você está, às vezes, adorando alguns ídolos, no lugar de estar adorando a Deus, estudando a palavra de Deus. Quais são os ídolos que têm me atrapalhado, que têm me enfeitiçado? Talvez seja uma série, talvez seja filmes, talvez seja o celular. O celular pode ser um ídolo nas nossas mãos. Enfim, qual ídolo que tem nos enfeitiçado? Talvez seja uma pregação que não consta na Bíblia, talvez seja um livro que você esteja lendo. Vamos refletir sobre isso e tomar cuidado, porque a palavra de Deus que diz toda a verdade para nós. Um bom dia para você, fique com Deus. A gente se vê amanhã para estudar o segundo tópico da nossa lição. Até lá!